Pessoal, tudo bem? Nós vamos começar um assunto novo hoje, são as listas ligadas, tá? Em inglês, você vai achar esse termo aqui, ó, linked list, tá? Então, a estrutura de dados do tipo lista ligada. Vou tentar fazer vídeos curtos, tá? Vou tentar dividir o conteúdo em pequenos vídeos, tá bom? Vou até marcar aqui no relógio, para a gente não perder o tempo. Então, o que são listas ligadas? Eu vou tentar seguir mais ou menos, explicar o que esse texto aqui está falando, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Os arrays, tá, os vetores, são a estrutura de dados mais utilizadas em linguagem de programação, tá bom? Nós vimos uma aula só de arrays, tá, lá no início, quando a gente ainda tinha aula presencial. E cada linguagem tem a sua estrutura de dados do tipo array, tá? Essa estrutura ela é muito útil, ela é muito utilizada, tá bom? Entretanto, ela tem uma desvantagem, tá? Que o tamanho do array ele é fixo na maioria das linguagens, tá? Então, quando você vai declarar um array, na maioria das linguagens você já declara ele com um tamanho fixo, tá? E isso faz com que inserir ou remover elementos do início ou do meio de um array fica muito expensive, né? Fica muito custoso computacionalmente, tá? Por que isso acontece? Tá? Deixa eu mostrar um desenho aqui para vocês. Imagina o seguinte, a gente tem um array, tá? A gente tem um array aqui, tá bom? Então nós temos aqui vários elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Se a gente quiser adicionar um elemento aqui no meio, ó, entre o elemento 3 e o elemento 4, nós vamos ter que empurrar o elemento 4 e o elemento 5 para frente, tá? Esse fato de empurrar pode parecer simples, mas computacionalmente é muito custoso, tá? Tem um custo computacional muito alto. Se a gente quiser adicionar um elemento aqui no início, ó, tá? A gente teria que empurrar todos esses elementos para frente e adicionar um outro elemento aqui, tá? Além do que o tamanho pode ser fixo em algumas linguagens, tá? Fazendo com que o custo computacional não seja tão interessante, tá? Para isso, nós temos, para resolver algum desses problemas, nós temos a estrutura de dados lista, tá? Lista ligadas. A lista ela é uma coleção sequencial de elementos, só que, diferente dos arrays, os elementos eles não são armazenados continuamente na memória, tá? Eles não são armazenados continuamente na memória. Cada elemento, tá, que eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco, os nós, ele armazena o elemento, tá, e ele armazena o endereço do próximo elemento, tá? Então, enquanto no array que a gente tem aqui, todos esses elementos eles são armazenados um do lado do outro na memória do computador, ou seja, são armazenados em espaços contínuos, tá? Na lista, cada elemento, ou cada nó, ele é armazenado em um lugar e não necessariamente do lado, né? Aqui, como era no array, do lado um do outro, tá bom? Então, isso daqui é um desenho de um diagrama de uma lista, tá? De uma lista linkada. Então, como que ela vai funcionar? Deixa eu apagar esse array aqui. Nós temos nós, tá? Um nó ele é composto pelo valor do elemento, tá? E pelo endereço do próximo elemento, tá? Então, um nó, isso aqui é um nó, tá? Nós vamos criar uma classe lá no JavaScript para armazenar um nó. Ele vai ter um elemento e o endereço do próximo elemento, tá? Uma lista ela é um conjunto de nós, tá? Então, nós temos a cabeça da lista, que nós vamos definir ela como head, tá? Nós temos os nós, que ele tem o valor e o endereço do próximo valor, tá? Então, esse elemento head, tá? Esse endereço head, ele aponta para o primeiro elemento da lista, tá? O primeiro nó da lista, o primeiro elemento, ele vai ter o valor e o endereço do próximo, tá? Então, aqui tem uma setinha que ele está indicando o próximo, tá? O próximo elemento, a mesma coisa, o valor e o endereço do próximo. E assim sucessivamente. Até chegar no último elemento da lista, tá?
que o next ele é apontado para undefined, tá? Undefined. Então, sempre que um nó tiver o next apontado para undefined, ou para nulo, ou para indefinido, quer dizer que esse elemento é o último da lista, tá? E aí nós vamos poder adicionar um novo elemento aqui, tá bom? Então, essa é uma explicação rápida, tá, sobre o que é lista. Uma outra vantagem, vou continuar essa primeira página aqui, é o seguinte. Um dos benefícios de uma lista linkada sobre um array convencional é que nós não precisamos movimentar os elementos quando vamos adicionar ou removê-los, tá? Então, aqui nós temos um array, né? Se eu tenho aqui um elemento, tá? Eu quero adicionar outro elemento aqui no início desse array. Então, eu teria que pegar todos esses 5 elementos e movimentar, ou seja, empurrar eles para cá, de modo que eu consigo adicionar um outro elemento aqui. Tá bom? Na lista, eu não preciso fazer isso, tá? Quando eu quero adicionar um elemento novo. Eu não preciso empurrar os elementos para outro lugar, porque eles não estão armazenados continuamente na memória. Tá ok? No array, nós podemos acessar um elemento diretamente por sua posição. Na lista linkada, nós vamos acessar um elemento a partir do meio, ou nós vamos ter que começar, se a gente quiser acessar um elemento que está no meio da lista, nós vamos começar no início, né, na cabeça, e vamos iterar na lista, ou seja, andar na lista até a gente encontrar o elemento que a gente quer. Tá bom? Então tá aí, só para recapitular. Lista ligada não é array, tá? Lista ligada é outra estrutura de dados. Diferença entre lista e array. O array, na maioria das linguagens, ele tem um tamanho fixo, tá? E quando a gente quer adicionar um outro elemento no array, nós precisamos movimentar esse array, tá? Movimentar os elementos para inserir um elemento ali na posição que a gente quer. Na lista, os elementos não são armazenados continuamente, tá? Como no array. Isso dá uma flexibilidade maior e um custo computacional menor quando a gente trabalha com listas. Tá ok? Até o próximo vídeo.